Parece que seu amigo Dudu tá meio ressentido com o veto do Pedro Paulo pro ministério. Já falou que discorda da reforma tributária. Vamos entrar em assunto Dudu, que é o próximo assunto aqui da pauta, né? Nosso queridíssimo prefeito Eduardo Paes. Então, saiu uma primeira pesquisa, a gente já termina uma eleição e já começa outra, né? Já começa a discutir menos de 2 anos aí para a próxima eleição, em 2024. E saiu a primeira pesquisa do Instituto Paraná e o Eduardo Paes bem na frente nessa pesquisa, uma pesquisa estimulada com 35,5% no primeiro turno, contra 22% do senador Flávio Bolsonaro, aí essa polarização voltando, o bolsonarismo ainda forte no Rio de Janeiro. A gente tem também a esquerda com o Tarcísio com 7%, Lindbergh com 5%, Luizinho com 3%, e na espontânea, inclusive, o Paes tem 12%, enquanto o Crivella tem 1%, Freixo 0,9%, então Eduardo Paes aí com larga vantagem aí, pelo menos nessa primeira pesquisa estimulada em relação aos seus candidatos, e aí analisar um pouco aí do cenário de 24. Até se você for ver o somatório no cenário principal, que seria o de oposição pelo Flávio Bolsonaro, ou se não for ele, né, alguém que simbolize essa candidatura bolsonarista, o Eduardo tem 35%, o Flávio tem 22%, e aí o terceiro colocado, que é o Tarcísio, tem 7%, e o Lindbergh Farias tem 5,9%, então ele tem 6%. E certamente esse terceiro e quarto colocados, o Tarcísio e o Lindbergh, apoiariam o Eduardo Paes, esses votos majoritariamente migrariam do Lindbergh e do Tarcísio pro Eduardo. Então é uma situação do Eduardo vindo muito forte para essa eleição, pela força dele, e também porque se você fizer o somatório disso aqui, já fecha quase 50% dos votos. A frente ampla tá... A frente ampla de Eduardo Paes tá surtindo efeito, ele basicamente isolou. Então hoje é o franco favorito para reeleição na cidade do Rio. Porque se o cenário é assim hoje, imagina com esse dinheiro da SEDAI que ainda tem para gastar, com os empréstimos sendo aprovados, transformando a cidade em canteiro de obras, entregas. Hoje eu imagino o Eduardo caminhando para uma reeleição muito tranquila. Aqui como análise, meu chute. E a menos que aconteça uma grande reviravolta, ele caminha para uma eleição bem tranquila. Ele amarrou uma frente ampla, uma coalizão aí de partidos à esquerda, centro, até a direita, tá fortalecendo muito seu nome, né? Eu acho que ele tentou construir com essa aliança, evitar, né, uma polarização aí PT-Bolsonaro, como aconteceu muito nessas eleições de 2022. Agora, o que a gente já até falou numa outra live, que eu acho que é o grande desafio dele, é como manter por tanto tempo uma base tão diversa de apoio, né? A gente tem ainda 1 ano e meio para as eleições e são grupos com interesses diversos, com pedidos aí diferentes, visões de mundo diferentes. Para conseguir amarrar isso, acho que vai ser um dos seus grandes desafios aí daqui para frente. O Pedro comentou, meu xará comentou algo que eu concordo, não vai ter essa quantidade toda de candidato da esquerda. Eu cortaria aqui a candidatura do PT. O PT tem 3 secretarias no governo. Hoje tive um debate aqui em plenário e o vereador do PT falou: estaremos com o Eduardo Paes na sua reeleição, mas o Tarcísio Mota do PSOL, assim, de tudo que meu chute do que eu ouço, será candidato a prefeito pelo PSOL, sim. Então até diria que o Tarcísio deve crescer. Boa parte dos votos do Lindbergh no primeiro turno, eu não acho que vão pro Eduardo. Eu acho que uma boa parte dessa esquerda vai pro Tarcísio, que pode chegar, né, a 10% dos votos, ou quem sabe até mais, aqui na cidade. E o Luigi comentou aqui no chat se o Paulo Ganimi teria desistido. O que eu sei, o Paulo não chegou a formalizar a ideia dele de ser candidato a prefeito, seria uma possibilidade, mas não levou adiante. Só quem poderia confirmar seria o próprio, mas por enquanto, dentro do Novo, nada confirmado com relação ao qual será nosso candidato, se teremos candidato, se for ter, quem será, como vamos fazer. Estamos discutindo isso internamente ainda.